Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, vamos começar a nossa escola dominical. Pedir a Deus para nos abençoar mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai, nesta manhã, Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Pai amado, para o Senhor nos abençoar, nos proteger, que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, no nosso meio hoje. Que o Senhor possa abençoar o pregador desta manhã, que ele venha trazer uma palavra, Jesus Cristo, de consolo, de restauração, de bênçãos. Abençoa cada irmão, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar e estar do nosso lado sempre. É o que eu te peço no seu nome santo, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino Redimido. Graças a Deus, 157. Amém. Hoje eu vim aqui para falar da nossa fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção e a reclamando para si. O que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo um livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu, amém. Essa nova jornada é o nosso terceiro êxodo, visão celestial que nos transporta mais além de um caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto já no destino final. Amém. O molho foi movido, abrindo um livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de
Amém. Vamos ainda cantar mais um hino de número 3. Quebrantado, desprezado, está um homem pendurado na cruz. Ele morreu por mim. Quebrantado, desprezado, está um homem pendurado na cruz, com uma coroa de espinhos. Quem é ele? O homem que morreu por mim, o filho que nasceu para morrer e poder nos redimir. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou nesse caminho só? É Jesus. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou nesse caminho só? É Jesus. Deveria ser eu pendurado naquela cruz. Foi eu quem o crucificou. Não mereço misericórdia quando bebemos do cálice e partimos o pão. Recordamos o Senhor e seu amor e sua sublime graça. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é esse homem que andou nesse caminho só? É Jesus. Quem é esse homem que andou nesse caminho só? É Jesus. Graças a Deus, amém. Vamos cantar Eu Quero Mais de Ti, o hino de número 47. Após esse hino nós vamos ofertar. Amém. Eu quero mais de Ti e habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu e
a cada dia ser mais como tu. Eu quero mais de ti e habitar em tua presença, diminuir para que cresças tu, e a cada dia ser mais como tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quero diminuir para que cresças tu. Amém, aleluias. Graças a Deus. Vamos nos colocarmos de pé mais uma vez. Vamos orar agora a Deus, pedir a Ele para nos abençoar, para nos proteger e estar do nosso lado. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, nesse momento, ó Pai, nós nos unicamente dirigimos a Ti, porque acreditamos, confiamos na Tua palavra, sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nesta manhã, ó Pai, de escola dominical, peço que o Senhor abençoe aqueles irmãos que não estão aqui, ó Pai, por algum motivo não puderam ouvir. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, e os que estão aqui também, ó Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos de sobremaneira, que possamos sair daqui, ó Pai, alegres, felizes, com nossas almas regozijando. Que nesta manhã, ó Pai, o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, é o que eu te peço no seu nome santo, Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Livro de Gênesis, irmãos, a escritura desta manhã. Gênesis, primeiro livro, primeiro capítulo, versículo 11. Gênesis, capítulo 1, verso 11. Amém. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 11. Graças a Deus. Vamos então somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio,
creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, nos encontramos novamente, Senhor Jesus, na Tua presença, e desde já nos desconectamos com o mundo, Senhor, para ouvir o Senhor falar novamente, para que as nossas almas possam encontrar descanso nessa manhã, Pai. Sabemos que precisamos do Senhor nas nossas vidas, porque o fim está aí, Senhor. E nós sabemos que a condição desse mundo está prestes, Senhor, a acontecer aquilo que o Senhor predestinou, Senhor, que deixou como promessa. E nós estamos, Senhor, nessa manhã alegres, porque o Senhor tem tirado um povo, Senhor Jesus, da confusão do mundo e tem colocado, Senhor Jesus, embaixo dessa promessa para ter um destino certo, Pai. Por isso, Pai, nessa manhã eu peço que o Senhor visite os nossos corações, fala com cada um, Senhor, da maneira que o Senhor sempre tem falado. Nos ajuda, Senhor, a ficar atento, Senhor, ao que está acontecendo nesses últimos dias, porque o Senhor disse que nos últimos dias o Espírito seria tão parecido, Pai, que se possível fosse, enganaria os eleitos, Pai. E nós não queremos ficar enganados, Senhor. Nós precisamos do Senhor para que nós possamos cumprir a meta que o Senhor deixou para cada um de nós, ser a semente, Senhor, real neste tempo do fim. Pai, eu oro nessa manhã, Pai, por cada um que está aqui presente nessa manhã, que o Senhor possa abrir as nossas mentes agora, Pai, para que nós possamos entender e compreender, Senhor, a maneira que o Senhor tem trabalhado, a maneira que o Senhor vem trabalhando, Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor, cada um. Nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. É o que eu te peço nessa manhã. Limpe os nossos corações, as nossas mentes agora, para que nós possamos deixar o Espírito Santo vir, Senhor, e ter, Senhor, o controle dessa reunião. Eu sei, Pai, que às vezes nós estamos aqui, Senhor, às vezes nós deixamos passar algo por alto, mas nós nessa manhã estamos, Pai, te pedindo para que o Senhor possa plantar algo, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor Jesus, dar crédito à sua pregação. Ajuda também, Senhor, o pastor Antônio que está ali no Penorte nessa manhã, que ele possa levar uma palavra também para o povo do Penorte, Senhor, e que nós também possamos aqui nessa manhã trazer, Senhor Jesus, com convicção a tua palavra para os teus filhos nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Para nós é um privilégio estarmos na presença de Deus e sabemos que estamos, no tempo do fim. Sempre a gente vem lendo as mensagens do irmão Brano, a gente vai vendo ali que Deus está querendo posicionar o seu povo. Assim como foi no início, e no meio da Bíblia e no fim da Bíblia, Deus sempre tem tratado com um povo, e você
caminha de Gênesis a Apocalipse, você vê, né, que a maioria das vezes o povo que Deus escolhia para levar a sua palavra, vocês verem, né, que eles rejeitavam a palavra, né? Ali saindo de Gênesis ali com Moisés, você viu Moisés trazendo um povo, né, e esse povo eles rejeitaram a palavra. Não que Deus tardou com a sua promessa, porque Deus nunca tarda com a sua promessa. Porque o irmão Urana diz, né, aqui na mensagem, que Moisés estava pronto, mas o povo não estava pronto, né? Então, o que me chama a atenção nesses últimos dias é porque a semente foi lançada, né? E Deus tem trabalhado. E Deus, ele nunca tarda com a sua promessa. Ele sempre tem, né, o seu tempo certo. Porque às vezes a gente queremos as coisas do nosso próprio tempo. Mas Deus, ele tem, né, aquela maneira de trabalhar. E ele sempre tem tido paciência com o eleito. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é longânimo, né? Por quê? Porque ele tem o desejo de salvar as pessoas. Depois que a promessa de Deus for cumprida, né, depois a gente não podemos dizer que Deus foi ruim, porque Deus não é ruim, né? Ruim é o diabo que faz as pessoas acharem que Deus é ruim, porque tem muitas pessoas hoje, os próprios ateus, eles dizem, né, que Deus é ruim. Por quê? Porque Deus deixa acontecer tragédias, Deus deixa crianças morrerem de uma maneira bem feia, né? E aí as pessoas se apegam com isso. Ao invés de nós se apegarmos com isso, né, Deus, ele trouxe o principal objetivo dele, que é a sua palavra. Amém? Então, Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. A gente sabemos que não é fácil ter uma vida cristã, né? Porque muitos apontam a gente. Você conversa com as pessoas hoje que já foram cristãos e você vê, a maioria das pessoas hoje tem tido uma decepção dentro das igrejas. E você vê que as pessoas, às vezes, eles ficam assim, apegados com o que os outros vão falar da gente, o que os outros pensam da gente, e às vezes a gente se esquecemos de tudo, né? Então, ali no trabalho eu estava conversando com um xará meu, o Luiz, que entrou agora há pouco no serviço. Então ele teve uma decepção dentro da denominação, né, que ele congregava. Então, o que aconteceu? Ele caiu. E o que ele caiu, ele chegou no seu pastor, conversou com ele, e o pastor colocou ele de banco, né, para que ele pudesse reconciliar-se com a palavra e poder, né, participar dos cargos que ele vinha participando. Porque em certas igrejas, se você cair dentro de uma congregação, eles têm esse hábito, né, de poder tirar a pessoa daquele cargo e colocar no banco para poder se reconciliar, para poder consertar a sua vida com Deus, para poder voltar a fazer, né, as coisas que ele vinha fazendo. Então, o que aconteceu? Ele caiu, se reconciliou, voltou para o banco de novo, para poder, né, consertar a sua vida. Só que aí depois ele viu que os próprios irmãos daquela congregação ficavam apontando ele, mesmo que não falasse diretamente, mas ficavam cochichando, falando algo. E aí, o que aconteceu? Ele saiu da igreja, né, se decepcionou. Então, eu conversando com ele, e ele expôs, né, a condição do que ele havia passado naquele momento, e saiu da igreja. Aí eu estava com outro irmão que trabalha comigo também, e ele falou: por que você fez isso? Ele disse: é porque os outros estavam me apontando
e eu achei que era melhor sair, né? Aí ele foi e disse, coisa pior, Jesus passou por nós, né? Quantas vezes Jesus não foi apontado por nossa causa, né? Então, aí são coisas que a pessoa, às vezes, sai por qualquer coisinha. Então, nós devemos sofrer, porque a Bíblia fala que a gente ia sofrer aflições, a gente ia sofrer tentações, muitas coisas, mas nunca desistir, né? Sempre no caminho, porque lá no passado foi assim, eles estavam caminhando, sofreram aflições, tiveram por muitos tempos um apontamento das pessoas, muitos saíram do caminho, mas Deus nunca saiu do caminho, amém? A minha alegria é essa, porque Deus sempre está no caminho para aqueles que os buscam com a verdade, amém? Então, é gratificante a gente poder saber, né, que Deus, ele nunca tem apontado nós, porque se nós formos olhar para a palavra, né, Deus, ele sempre tem a sua maneira de trazer ali uma palavra de consolo, né, que o irmão Edgar falou aqui na sua oração, né, que Deus traga consolo nessa manhã, né, para que a gente possamos encontrar consolo, mas um consolo que nos corrige, que nos coloca na posição, porque Deus, ele está nesses últimos dias procurando pessoas que querem se posicionar, né? Se posicionar em quê? Se posicionar na sua palavra. Então, a gente vê, né, que não é fácil, como eu disse, não é fácil a gente se posicionar, mas eu creio que Deus, né, ele vai nos dar condição para isso, porque ele nos predestinou antes da fundação do mundo, foi para estar posicionado no fim, amém? Glória a Deus. Então, é isso que eu creio, que Deus, ele está trabalhando e ele vai nos tirar, né? Isso tem que haver esse desejo no coração de cada um que está caminhando neste caminho, que um dia ele vai cumprir a sua palavra. Graças a Deus. Então, né, o irmão pastor Antônio foi pregar lá no Penorte hoje. O pastor João Pereira, ele teve, né, uma pequena recaída daquele problema que ele teve, poucos dias, e o pastor Antônio, ele diz, né, que agora são vários pastores que estão pregando lá na igreja dele, aí ele convidou ele para ir lá hoje. Então, que Deus possa abençoar ele lá nessa manhã também. A irmã de Carlos pode vir ler a palavra. Glória a Deus. Amém. Então, Gênesis, né? Leitura informada, Gênesis capítulo 1, verso 11, 12 e 13 somente. Então vamos iniciar. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Graças a Deus. Então vamos iniciar. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Amém. Oremos. Senhor Deus, a sua palavra foi lida, Senhor, e agora eu te peço que o Senhor, né, dê a interpretação disso para nós, através da mensagem do profeta que o Senhor enviou para cada um de nós, Senhor, nesses últimos dias, e que agora, Pai, nós possamos deixar o Senhor falar, que o meu eu, Senhor, possa sair agora, e que o Espírito Santo tome posição, Senhor, da Tua palavra,
e que o Senhor leve, Senhor, o alimento para aquele que está desejando algo nessa manhã, Senhor, para que nós possamos nos posicionar, porque o Senhor sempre tem tratado com nós, Senhor, na base do posicionamento, Pai. Por isso, Pai, que nenhum que está aqui, né, possa ser disposicionado da Tua palavra, mas que nós possamos nos unir, Senhor, nessa manhã, em uma fé genuína, aonde o Senhor possa abençoar a todos, Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Podem vos assentar. Então, como eu disse, né, Deus, a gente sabe que a gente que já estamos na mensagem há muito tempo, que Deus, Ele começou, né, a sua obra. E através dessa obra, né, Ele trouxe o quê? A semente. O profeta disse que antes da fundação do mundo, né, Deus matou um cordeiro. E esse cordeiro, ele tinha o nome de Jesus. Então, instantaneamente, essa semente foi lançada. Amém? A primeira semente, Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, em segundo plano, Deus trouxe o homem, mas também Deus trouxe o homem na base original também, com a semente também, para não cair. Mas o que aconteceu? O homem caiu, né? Por quê? Por causa da sua esposa. Então, eu trouxe aqui a mensagem, uma exposição das 7 eras da igreja, né? Que o irmão Branham diz aqui, na mesma escritura que está aqui, ele diz aqui, ó: e disse Deus, produza a terra, deixa eu ver se é aqui, essa aqui mesmo. E disse Deus, produza a terra verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E foi assim. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje, né? Então, nós temos que entender que Deus estava falando de semente, palavra. Porque Deus trata conosco de uma maneira, né, que a gente entendemos que essa semente que ele estava falando era a palavra. Porque muitas pessoas às vezes pegam, né, a semente e as frutas e pensam que são essas árvores aí fora. Mas que Deus ele nos colocou também como uma árvore dessa daí. Por quê? Porque essa árvore aí, ela nasce, ela cresce, ela envelhece e ela morre, né? Então, no tempo certo, ela dá o seu fruto também. Então, ele nos traz para dentro da palavra para poder entender que dentro desse espaço de tempo, nós temos que, né, nós temos que ser lançado com a semente e temos que dar o fruto também no tempo certo, né? Que esses frutos que ele fala é uma palavra original, amém? Glória a Deus. Então, aqui na mensagem, a semente, sinal do tempo do fim, ó. Aí o irmão Branham diz aqui, ó: o texto que eu gostaria de usar é o seguinte: a semente, sinal no tempo do fim. E como eu lhes falei ontem, pregando tanto sobre a semente, pois é a palavra, amém? Então a palavra, ela foi semeada onde? Em Gênesis. Por que em Gênesis? Porque Gênesis é o começo da semeação que Deus semeou ali, o seu plano, amém? Glória a Deus. Então,
é a palavra. Todas as coisas começaram em Gênesis. Por quê? Porque Gênesis significa começo, ou capítulo semente da Bíblia. Tudo o que temos na terra hoje, a origem disso começou em Gênesis. Agora nós temos coisas hoje que não começaram em Gênesis. Por quê? Porque elas foram hibridizadas. Todo híbrido é um impostor, não é bom, não pode se reproduzir. Então Deus, ele trouxe Adão para dentro do jardim do Éden como uma semente original, e depois trouxe Eva, né, como subproduto, aonde Satanás teve acesso a Eva e começou a querer hibridizar a palavra de Deus, até o ponto que ele chegou a conseguir, né? Então, hoje nós caminhamos dentro da mensagem e nós sabemos que tem muitos pontos dentro da mensagem que tem gente que querem hibridizar a palavra de Deus também. Mas só que um eleito cheio do Espírito Santo, que é posicionado da palavra, ele jamais aceita dogmas, ele aceita hibridização da palavra de Deus, amém? Por que que o irmão Brana, ele sempre batia na tecla da denominação? Porque a denominação, ela traz algo que é do homem para dentro da igreja. Então, quando você pega algo que é do homem, né, aí se começa a hibridização. Por quê? Porque está tirando alguma coisa da palavra. E a palavra nos diz o seguinte, que nenhum J, nenhum tio pode ser tirado dela. Aonde muitas pessoas hoje tiram alguma coisa da palavra e acaba, né, tendo problema mais tarde. Glória a Deus. Amém, Jesus. A mesmíssima coisa, a lei se aplica à igreja hoje. Ó. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Então, hoje, não tem como o eleito dar uma semente errada, né? Por quê? Porque ele teve um princípio, e esse princípio Deus trabalhou ali em cima, para que ele pudesse sair da maneira certa, e passar pelos processos, e chegar lá no fim certo, amém? Glória a Deus. E sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Agora, nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, né? Como nós vemos sempre o pastor batendo na tecla que nós somos o corpo. E agora no fim, nós temos que encontrar com a cabeça. Para quê? Para que a semente possa se encaixar, né? E dar o fruto da maneira original. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. A igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça. E ela será a super igreja. Uma super raça. À medida que se aproxima dele. Então, nós temos que entender que o mesmo ministério que saiu dali de Gênesis tem que ser cumprido na noiva nesses últimos dias, né? Por quê? Porque é ali todo um processo que Deus vem trabalhando e que as coisas vai prosseguindo da maneira correta como Deus predestinou. Graças a Deus. Se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, até mesmo serão a sua própria imagem. Agora, nós pegamos os dias lá atrás, quando Jesus veio para os judeus, né? Que Jesus veio de uma maneira que os judeus tinham ali a sua própria lei, porque hoje nós temos os mandamentos ali em Moisés,
Porque muitas das denominações hoje, eles não querem viver o Velho Testamento. E dentro do Testamento, ali em Moisés 20, né, você vai ver ali os mandamentos. Aqueles mesmos mandamentos que existiam ali no tempo de Moisés, né, Jesus trouxe para os dias de hoje. Eles pegam muitas partes das leis e não querem cumprir aquilo ali. Mas Deus disse ali em um dos mandamentos: honra pai e mãe, né? Então, se a gente fôssemos deixar esse mandamento para trás, hoje nós não honraríamos nosso pai e nossa mãe, né? Então nós sabemos que há um contexto dentro do Velho Testamento que tem que ser cumprido hoje no Novo Testamento também. Então nós não podemos tirar nada da semente. Por quê? Porque ela tem que ser original e ela tem que ser da maneira que Deus disse que teria que acontecer nesses últimos dias. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Agora, a denominação é a semente errada. Não pode produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas, misturado com a palavra. Esta mestiçagem da origem é um produto híbrido, né? Então, quando o pastor Antônio, ele sempre fala, né, que as obras que a noiva tem que fazer são as mesmas obras que Jesus fez lá no passado, né? Então, qual é essas obras que Jesus fez? Jesus veio para salvar e perdoar, né? Hoje acontece coisas dentro da igreja que às vezes tem pessoas, né, que querem condenar, querem apontar. Então, você vê o tanto que é difícil você caminhar dentro da palavra, porque você tem que chegar a um ponto que você tem que entender que essa mensagem é Deus. Ela nos deu o poder, nós que dizemos sermos a noiva do último dia, nós temos o mesmo poder que ele teve lá no princípio. Então nós temos o mesmo poder de poder acatar uma condição que uma pessoa traz para dentro da igreja, que às vezes aconteceu com ela, que ela caiu, e ao invés da gente apontar aquela pessoa, e você estiver posicionado, que você saber que é Deus dentro dessa mensagem, você tem o mesmo poder para chegar naquela pessoa e falar: irmão, né, eu reconcilio com você, eu estou dentro do ministério da noiva, então você está perdoado, né? Porque Deus disse assim, em São João 14:12, né? Obras maiores vocês vão fazer. Então, dentro dessas obras maiores está o perdão, né? Se uma pessoa tiver caída, você tem o poder de salvar aquela pessoa também. Por quê? Porque é o mesmo ministério. Porque é o Espírito Santo trabalhando em cada filho, em cada filha, né? Para que as obras possam ser maiores do que aquele que ele falou que nós ia fazer. Amém? Graças a Deus. Então, né, esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O que causou hibridização na terra, né? Foi quando Eva, ela foi curiosa e quis saber algo mais. Porque o irmão Rana diz que Eva, ela estava na luz, mas ela estava querendo conhecer uma luz maior. E ele diz que ela teve a curiosidade de querer essa luz maior. Mas aí você vê que depois disso, né, começou o produto híbrido, sobre ali Satanás trabalhando para derrubar os filhos de Deus. Agora, o primeiro filho, Adão,
foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada para reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Porém, ela caiu. Aí você vê, né, que todas as vezes que as pessoas tentam saber algo mais do que Deus, né, ele cai. Ele não chega no fim. Por quê? Porque, né, ele fez da palavra de Deus uma hibridização. Porém, ela caiu. Ela caiu por meio da hibridização. Ela o fez morrer, né? Agora, o segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada. Foi dado uma noiva como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova, para ver se creria na palavra de Deus e viveria. E então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou. Ela deixou a palavra. Ela morreu. Agora Deus está trabalhando para isso aqui, ó. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, amém? Você crê que essa noiva essa semente falada está aqui nessa manhã? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma, né? Como a gente vê, né? A Igreja Católica tem aqueles credos lá deles. Então, né? Aí você vê que quando se tem credo ou que tem algum dogma, né? Deus está fora. Deus não faz com que essa semente chegue ao fim. Credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através dele será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado nas virgens. Então, toda a promessa que Deus deu para os seus filhos nesses últimos dias tem que ser cumprida em nós, né? Por quê? Porque esta é a mensagem que Deus deixou, né? Que os seus filhos seriam cristãos e as obras de Cristo seriam manifestas em nós nos últimos dias em que estamos vivendo. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora, a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Então Deus, quando ele viu que Adão não ia manifestar as obras que ele queria que ele manifestasse, né, ele mesmo criou um plano para que ele mesmo pudesse manifestar ele mesmo. E essa é a obra que Deus está fazendo nesses últimos dias com a noiva. Ele está querendo que a noiva, né, ele se representa como se fosse ele nos últimos dias também. Esse é o meu entendimento, né, que Deus está querendo que a noiva manifeste ele próprio nesses últimos dias. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhes trouxera a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Então, quando hoje nós dizemos ao povo que Deus enviou um profeta para essa última era em que estamos vivendo, né? Você pega a internet hoje e você coloca lá, Deus enviou um profeta para esses últimos dias em que estamos vivendo, né? Ali aparecem vários pastores pregando, e ali vocês vão ver que eles vão chegar somente até João Batista,
eles nunca crerem que Deus, depois de João Batista, trouxe um profeta para esses últimos dias em que estamos vivendo. Então, é motivo de alegria para mim e para você reconhecer que Deus, Ele tratou com cada um de nós, né, e deixou nós ver esse profeta nesses últimos dias para manifestar a sua palavra novamente. Graças a Deus. Glória a Deus. Foram um anjo que lhes trouxeram a mensagem. Então, lá em Malaquias 4, 5 e 6, Deus apontaria para este homem. E as denominações, através de dogmas, através de seus credos, eles só conseguem chegar até João Batista. Porque eles falam que João foi o último profeta que veio sobre a terra. E depois, né, você vai ver na mensagem do irmão Brana que Jesus foi profeta também. E Jesus foi depois de João Batista. Né? Por quê? Porque quando Jesus veio a João, né, João teve que sair de cena. E João era profeta. E profeta, né? O profeta é um profeta que trouxe uma doutrina dentro daqueles dias que chamou uma revolução para dentro do mundo hoje. Então, a Bíblia fala que quando o profeta Elias, do tempo do fim, viesse novamente, Deus ia revolucionar este mundo de novo. Por isso que quando você fala de profeta nesses últimos dias, o povo, né, eles ficam alvoroçados. Eles não têm o entendimento que a noiva de Jesus tem. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas a mensagem do anjo era de Deus. Isaías 9,6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si, né? Aqui na mensagem, a semente sinal do tempo do fim, Deus, através do profeta, diz que quando Maria estava na sua casa, né, José, que era para casar com ela, antes dele casar, eles tinham culto doméstico nas suas casas. Hoje, ninguém faz mais esse tipo de coisa, né? Culto doméstico na sua própria casa. Então, José estava pregando e ele falou, né, essa mensagem que Isaías disse. E aquilo chamou a atenção de Maria. Então, a gente temos que entender que quando nós estamos dentro desse estabelecimento, alguma palavra que sai daqui do púlpito tem que chamar a atenção de alguém, né? Então, José trouxe esta mensagem que o anjo trouxe na boca de Isaías, que uma virgem ia conceber. Então, aquilo chamou a atenção de Maria. E Maria voltou para a sua casa. Ela voltou para os seus afazeres e aquilo teve um despertamento na sua mente. Aquilo mexeu com Maria. Em todo lugar que Maria estava, né, aquilo estava na mente dela. Até o ponto dela pensar, será? Quem é que vai ser essa virgem? E sem saber que ela era essa virgem, né? Para você ver o tanto que é difícil, às vezes, você está dentro da mensagem e você entender que você é esta pessoa que Deus está querendo levar para o paraíso. Amém? Então, aquilo chamou tanto a atenção de Maria, que mexeu com Maria, né, que aquilo se cumpriu na vida de Maria. Amém? Por quê? Porque ela se posicionou. Ela fez com que a palavra, né, se cumprisse nela. O mesmo ministério da noiva, como eu disse no começo, né? O ministério da noiva tem que ser manifestado em nós agora, nos últimos dias. Graças a Deus. Agora,
ele cumpriu. Naquela ocasião, tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Então, quando Deus trouxe Eva no jardim do Éden, depois, mais na frente, trouxe Maria, né? Aí o irmão Brana diz que Eva duvidou, Maria aceitou, né? Por isso que tem o livre-arbítrio hoje, né? Você tem o direito de escolher o que você quer. Mas eu creio, né, que cristão, ele aceita, ele não duvida, porque a dúvida é do diabo. Toda vez quando você vem à igreja que você duvida de alguma coisa, né? Aí você tem que abrir a sua mente, porque o diabo pode estar trabalhando ali. Porque o irmão Brana diz assim, que quando nós estamos dentro de um altar numa igreja, se você duvidar de alguma coisa, né, o diabo ele vai fazer com que você ache aquela dúvida ali. Agora, se você veio para buscar algo de Deus, né, Deus ele vai te abençoar, porque você veio na maneira correta para que ele possa trazer a bênção para você. Glória a Deus. Os membros da noiva virgem o amarão, né? Quantos amam, né, essa mensagem que Deus enviou para nós? Graças a Deus. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles. Amém? Você crê que nós somos o corpo e Jesus é a cabeça nossa? Amém. Graças a Deus. E todo poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele. Às vezes nós estamos dentro da mensagem e não queremos ser sujeitos a Cristo, né? Uma passagem aqui na Bíblia que me chamou a atenção, que dia de sexta-feira que eu preguei em Tiago 1, 14 e 15, que eu vou ler aqui novamente, porque sexta-feira é um dia corrido, né? Não dá para se falar muita coisa. Aqui diz o seguinte, ó, mas aqui São Tiago 14, 1. Não, capítulo 14, no versículo, não, capítulo 1, no versículo 14 e 15, ó. Mas cada um é tentado, né? Eu falei isso aqui sexta-feira. Cada um é tentado, quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, né? Esses títulos aqui, o profeta coloca como se o estágio das 7 tentações. Está tudo dentro daqui, né? O diabo trabalha nessa maneira. Ele te tenta, ele te atrai. Depois o que ele faz? Aqui é engodado. Aqui na minha Bíblia tem um índicezinho aqui, um asterístico, né, que diz aqui, engodado, seduzido. Aí ele começa a trabalhar. Ele te tenta, depois ele te atrai, depois ele te seduz para poder trazer, né, morte para você depois. Mas Deus é rico em misericórdia. Ele trabalha de maneira diferente, né? Ele te dá vida e vida com abundância. Amém? Então, isso aqui é palavra de Paulo. Cada um é tentado quando atraído. E o próprio Paulo, a gente vai ver dentro da Bíblia que Paulo era um homem judeu, um homem que era sincero naquela denominação que ele servia. Ele era um homem íntegro, um homem que foi treinado por um professor chamado Gamaliel, e ele era um homem que estava sendo ali naqueles dias um homem que cumpria aquela lei, né, que ele aprendeu. Ele aprendeu de homem, ele não aprendeu de Deus. Mas aí depois aqui em 1 Coríntios, você vai ver que o próprio Paulo, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu caí, né, porque a carne é fraca. Você vê muito o povo do mundo falando isso, que ele caiu porque a carne é fraca, né? Porque a carne é fraca. Mas aí Paulo pega e diz o seguinte,
Deixa eu ver aqui se é em 2 Coríntios aqui. 9. 2 Coríntios 9. Isso aqui tem uma passagem aqui que fala que Paulo fala assim: antes eu pego o meu corpo, né? Subjugo ele, esmurro ele e coloco em obediência. Né? Você vê o próprio Paulo falando, né, que ele fazia esse tipo de coisa. Antes pego o meu corpo, subjugo ele e coloco em obediência. Então, esse é o dever do cristão do último dia, para que possa fazer com que a palavra se cumpra na vida dele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, nós estamos sujeitos a ele como ele se fosse a nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. Notem, a harmonia do Pai, Jesus nunca fez nada sem primeiro lhe for mostrado pelo Pai. São João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Então, né, isso tem que se cumprir em nós, nesses últimos dias. Ele lhes mostra sua palavra de vida. Ele nunca te dá uma coisa para você morrer lá no final. Ele sempre trabalha para quê? Para que você possa ter vida e vida com abundância. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Portanto, não lhes pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água levantará. Novamente, eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, novamente, amém? Amém. Eis que o segredo disto, a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Né? Então, o irmão Branham sempre ele fala que quando a pessoa fala assim, que tem o assim diz o Senhor, eles falam que isso era para os tempos passados, não era para o tempo de agora. Mas, então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como a semente é plantada e aguarda, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Amém? Graças a Deus. Então, aqui o irmão Branham diz, aqui mais na frente, que Deus, ele estava em Josué e em Caleb. E você vê que Josué e Caleb, ele foi formado uma nova geração depois de Moisés. Que Moisés veio, trouxe a mensagem para tirar o povo para a terra prometida, né? E aquele povo não deram ouvido à mensagem de Moisés e não entraram na terra prometida. Mas Deus levantou uma nova geração através de Josué e de Caleb, né? E colocou o povo na terra prometida. Glória a Deus. Agora vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível como a deles, né? Nós nunca podemos desanimar e dizer que o rapto não é para nós. Por quê? Porque isso está se tornando visível nesses últimos dias para cada um de nós. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Assim como deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador. Ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo no papel de líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis como Josué. Então, a Bíblia fala assim, perseverai até o fim, né? Seja fiel até o fim, para que nós possamos voltar ao nosso lugar de origem. Graças a Deus.
com Josué. Lembre-se, Deus iniciará Israel como uma virgem, como sua palavra, mas eles não quiseram algo diferente. Assim fez a igreja do último dia. Notem, como Deus não moveu Israel. Então, a partir do momento que você descrer de alguma coisa, né, Deus começa a ficar desanimado, né, porque tem algo ali, tem algo que não está prosseguindo da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Deus iniciará Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles não quiseram algo diferente. Assim fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel, ou deixou entrar na terra prometida, até que fosse o seu próprio tempo designado. Então, tudo no tempo de Deus, né? No tempo que ele lança a semente e no tempo que ele colhe a semente também. Amém? Graças a Deus. No tempo posicionado de Deus. Glória a Deus. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus, né? Então, o profeta, ele disse que haveria um rapto, né? Então, tudo no tempo designado de Deus, e vai acontecer o rapto, né? Por quê? Porque era a palavra de Deus no profeta, então aquilo tem que se cumprir. Aquilo vai se cumprir, né? Porque Deus, ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. Graças a Deus. Amém, Jesus. Era um profeta enviado de Deus e conhecia por uma decisão bem clara de Deus que quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque eles permaneceram com a palavra. Então Deus agora, ele está colocando a sua liderança dentro da sua noiva, né? Para no tempo designado, eles possam permanecer com a sua palavra. Graças a Deus. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim, isto se repetirá neste dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. Às vezes nós estamos dentro da mensagem e às vezes nós sofremos pressões, né, e a gente queremos sair. Mas não, nós devemos permanecer, porque, né, os homens líderes de Deus, como Pedro, como Paulo, como o irmão Brano, eles sofreram pressões. Eles tiveram problemas no meio do caminho, como nós temos também hoje. Mas Deus, né, ele cumpre a sua promessa e ele não deixa, né, com que o seu povo, eles caiam da maneira que os outros lá caíram. Tome o exemplo que vemos em Moisés. Este profeta de Deus poderosamente ungido teve um nascimento peculiar, havendo nascido no tempo certo para libertar do Egito a descendência de Abraão. Ele de modo nenhum ficou no Egito para discutir as escrituras com eles, né? Hoje as pessoas às vezes acham escritura para discutir com os outros sobre as escrituras, né? Filho de Deus eleito, ele não discute escritura, né? Porque o irmão Branham diz aqui na mensagem que a gente temos que ler a Bíblia e temos que obedecer a Bíblia. Porque lá atrás, quando Saul era rei e ele ouviu o povo, e Deus não queria que Saul ouvisse o povo, Deus queria que ele ouvisse ele, e Saul deslizou um pouco da palavra de Deus e foi ouvir o povo.
né? Aí o que Deus fez? Deus pega Samuel, fala: Samuel, Saul, ele me desobedeceu. Porque quando você desobedece, aí Deus, né, ele já começa ali uma advertência, alguma coisa, para te colocar no caminho novamente. Então, Saul desobedeceu a Deus, por quê? Porque ouviu o povo, e Deus não queria que ele ouvisse o povo. E Deus pega Samuel, vai até Saul e fala para Saul que eu vou tirar, né, o reinado dele. E Deus pega, leva Samuel lá em Saul, e Saul pegou e disse: ora a Deus, Samuel, para que eu volte para o caminho novamente. Mas Deus já tinha designado aquele papel de Saul. Deus já tinha no plano entregar o reinado dele para Davi. Por quê? Porque ele ouviu ao povo. E aí, o que aconteceu? Deus pegou e disse aqui, quer ver? Aqui em Samuel 15:16, se você quiser pegar a sua Bíblia e ler. Samuel 16. Difícil, eu marco as escrituras aqui, na hora que eu caço eu não acho. Mas isso é 15. Aqui, ó. 15, eu vou ler aqui do 19 até o 22. O que Deus fez com Saul? O que Deus queria que Saul fizesse? Ele diz assim, ó: por quê? Pois não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojos ovelhas e vacas, ou melhor, do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, né, Deus, ele requer obediência. Ele não requer sacrifícios e holocaustos e que você dê ouvido ao povo que Deus não quer que você ouve. É isso que ele quer que nós fazemos nesses últimos dias. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Agora, vamos tomar uma advertência escriturísticas aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou o Coré. Porém, sempre, né, se levanta alguma coisa para que as pessoas desobedeçam a palavra de Deus. E Coré resistiu a esse poderoso profeta. Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo, e que os outros participaram da revelação divina. Tanto quanto Moisés, ele negou a autoridade ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizados com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, essas pessoas deixaram se seduzir, né? E quando as pessoas
deixam-se seduzir, como eu li ali em Tiago 14, 15, né, você vê que a sedução, ela está dentro do plano de Satanás, né? Está ali, você é tentado, você é atraído e você é seduzido. Aí as pessoas se deixaram seduzir. Coré não era profeta, não. Deixa eu ver, ele negou a autoridade de Moisés no passado. Verdadeiro. Coré com suas contradições. Coré não era um profeta escriturístico, porém as pessoas em grandes números em seus líderes foram atraídas por ele. Quão semelhantes aos evangelistas de hoje, com os seus planos de bezerro de ouro, como os de Coré. Eles, porém, bons ao povo, assim como Coré parecia bom então. Eles têm sangue em suas frontes, olhos em suas mãos e bolas de fogo na plataforma. Por isso que Jesus disse que o Espírito seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria os eleitos, né? Porque eles têm praticamente as mesmas obras, né? Até a bola de fogo eles têm nas suas plataformas. Aquele tipo de pastores que pregam bens materiais, que chegam ali com aquelas palavras eloquentes, né? Que eles falam, palavras bonitas que chamam a atenção do povo para receber algo material, seduz as pessoas com aquilo ali, né? E a pessoa acaba perecendo por causa dessas coisas. Eles permitem que suas mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar seus cabelos, usar calças compridas e shorts, e se desviam da palavra de Deus por causa de seus próprios credos e dogmas. Isto mostra que espécie de semente está nele, né? Então é fácil de você conhecer a semente certa. A semente certa, ela não aceita dogma, ela não aceita credo, ela aceita a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Porém, nem todas as pessoas viraram-se contra Moisés e deixaram a palavra de Deus. Nós, os eleitos, permaneceremos com ele. Amém? O mesmo está acontecendo hoje novamente. Muitos estão deixando a palavra, porém, alguns permanecem com ela. Mas recordem da parábola do trigo e do joio. O joio tem que ser atado para ser queimado. Estas igrejas apostatas estão se ligando juntamente, cada vez mais próximas uma das outras, prontas para o joio e o fogo do juízo de Deus. Porém, o trigo vai ser recolhido ao mestre. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele lançou a semente e está regando essa semente até o tempo do fim. E eu creio que Deus, ele nos predestinou antes da fundação do mundo para ser essa semente, para que nós possamos, né, crescer, dar o fruto e voltar para o nosso lugar de origem. Graças a Deus. Vou entrar aqui em outra mensagem. Deixa eu ver aqui. O irmão Branham diz que ele estava em um culto onde apareceu uma mocinha, né, que estava com câncer, e ele não tocou nessa mulher, ele pregando a palavra foi manifestada ali, né, e curou aquela mulher. E aí aqui tem uma história aqui, né, que ele diz, ali havia uma mulher onde eu nunca havia ido na região antes. Havia uma mulher assentada atrás na audiência, e o Espírito Santo se colocou entre as pessoas e começou a chamar aquele falando, este era o nosso Senhor Jesus,
Amém? Sua palavra manifestada no corpo de sua igreja. E então, quando ele começou a falar, Jesus se pôs de pé ali, conhecendo os seus pensamentos de seu coração, falou e disse-lhes diversas coisas, como todos vocês, leitores da Bíblia, sabem. Prometeu a mesma coisa outra vez para se repetir nos últimos dias. Prometeu pela sua escritura que isto seria feito. Graças a Deus. Então, observe, isto estava acontecendo de volta ali atrás. Uma senhora estava chorando em algum lugar no grande acampamento. Muitas e muitas centenas de pessoas estavam assentadas. E ali havia uma senhora chorando. Observe, o Espírito Santo foi até a senhora e disse, em determinado lugar, você tem um lenço em sua bolsa, que você colocou antes de sair de casa. E ele é desta maneira, um lenço. Pegue esse lenço e coloque sobre a sua irmã, né? Essa mulher, ela estava lá porque ela tinha uma irmã enferma. Então, ela estava com esse lenço, aí o irmão Bruno disse, pegue esse lenço e coloque sobre sua irmã. Ela está morrendo com câncer. E o assim diz o Senhor, ela viverá. Amém? Amém? Glória a Deus. A mulher saiu do edifício e foi e colocou o seu lenço sobre a senhora naquela manhã. E na manhã seguinte, ela estava bem, né? Então, o irmão Bruno diz que ele estava nessa reunião. Aí depois, ele tinha um colega que eles queriam caçar, né? E esse colega, ele tinha um amigo que era infiel, ele não cria na palavra de Deus. E aí, o irmão Bruno disse que ele chamou ele para caçar na fazenda deste homem que era infiel. Ele não aceitava nenhum tipo da palavra de Deus ali dentro daquele estabelecimento dele, né? A irmã Bruna foi e caiu lá neste lugar. Então, o que acontece? Eles estavam caçando, e aí o outro colega do irmão Bruno disse, chega lá, você não fala nada de palavra, porque o homem lá, ele é bruto, ele não aceita, ele é infiel, ele é ignorante, né? Então, o irmão Bruno foi. Então, o irmão Bruno disse que não se preocupou de falar nada com ele, que já sabia, né, o que estava dentro dele. Então, ele pegou e foi. Aí, dentro do caminho, eles estavam caminhando, aí o irmão Bruno, conversando com ele, aí ele perguntou como é que era o nome do irmão Bruno, né? O irmão Bruno disse, eu sou o pastor Bruno, né? Ele disse, você é pastor? Né? Aí começou, né, o diálogo. Ele disse, eu sou um pregador da palavra de Deus. Era uma semente que estava ali naquele dia, né? Ali naquele dia ele falou, quer dizer que você é um pastor? Ele disse, sou um pastor. Aí ele falou, e você é o quê? Ele disse, eu sou um infiel. Aí, já para início de conversa, ele falou que era um infiel. Aí a irmã Bruna disse, mas por que o senhor é infiel? Ele disse, é porque eu não acredito em crente, né? Agora, eu estive em um certo momento da minha vida que eu conheci uma história de uma mulher que foi curada através de um lenço de uma irmã. Ele tinha ouvido falar disso. Aí foi e perguntou assim para ele, se você me trouxer esse pregador que fez, né, isso acontecer dentro do seu culto, né, aí eu aceito a palavra de Deus. A irmã Bruna disse, pois você está de frente dele, né? Aí ele acreditou e ele foi guiado ao Senhor Jesus Cristo naquele dia e passou a ser uma semente também, amém? Então, hoje nós estamos falando de semente, e eu creio que aqui só tem semente boa também, amém? Todos creem assim? Por quê? Porque aonde a palavra de Deus está, né, a semente, ela é original, amém? E os irmãos possam ficar com essa mensagem no seu coração. Eu não vou mais prosseguir mais, vou deixar para o pastor mais tarde à noite. Como eu sempre tenho costume, né, de pregar os meus cultos bem menos tempo do que o pastor Antônio,
porque eu não tenho a experiência que ele tem, mas eu creio que Deus, ele semeou a sua palavra nessa manhã. E que Deus possa ricamente regar essa semente e que nós possamos dar o fruto no momento certo. Amém? Deus abençoa cada um. Irmã de Carlos vai cantar o hino. E em seguida os irmãos passam a bênção de um para o outro e que nós possamos ir para os nossos lares abençoados. Graças a Deus, né? Deus continua abençoando o irmão Luiz. Nós vamos cantar um hino aqui para encerrar o culto. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar A Luz Desse Dia Chegou, Levanta-te, Vem Resplandecer. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu creio que Deus falou com nós nesta manhã. Todos. Amém. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. Amém. A verdadeira igreja. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. Amém. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como esse mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou. Porque agora
a luz já chegou. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. Amém, aleluias. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos de pé. O pastor Antônio sempre tem pedido para orar por sua irmã, né, que está enferma. Eu gostaria também que os irmãos colocassem um senhor que trabalha comigo, né, que está na UTI do hospital de base, e que nós possamos colocar ele também em oração para que Deus possa abençoar os dois. Amém? Senhor Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que sempre tem provido, Senhor Jesus, a maneira correta para os seus filhos. E nesta manhã nós sabemos, Pai, que o Senhor semeou a sua palavra nesta manhã, e dentro dessa semente, Pai, há cura, Senhor, porque o Senhor é curador, Pai. Por isso eu coloco, Senhor, neste momento, a irmã do pastor Antônio, Senhor, o seu Raimundo que trabalha comigo também. Pai, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor, porque o Senhor sempre diz que a intercessão estaria na noiva nesses últimos dias, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer algo na vida deles. Por isso, Pai, que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Que o Senhor restaure a saúde deles agora, Pai. Neste momento, o anjo do pacto possa ir ali, Senhor, e colocar a sua mão de poder, e que eles possam estar sendo restaurados pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então os irmãos passam a bênção de um para o outro. Agora 6 horas da noite nós estamos novamente com o nosso culto. Amém? Deus continua abençoando cada um. Glória a Deus.